noite, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para a gente aprender mais um pouquinho do Senhor, da sua palavra. Vamos orar, vamos pedir a Deus direção, porque os tempos são maus e nós precisamos do Senhor em nossas vidas. Amém? Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, queremos te agradecer, Deus, em nome de Jesus, Pai, pelas nossas vidas, Senhor. Por mais, Senhor, essa oportunidade, Senhor, de estarmos aqui contigo, te ouvindo. Venha com a gente, Senhor. Venha cear com a gente, Senhor. Venha compartilhar, Pai, os teus segredos. Venha compartilhar com a gente, Pai, a tua vontade, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino sobre nossa casa. Venha o teu reino sobre nossa família, sobre o nosso lar, Senhor, sobre nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Perdoe nossos pecados, Senhor, nos lava, Deus, com teu sangue, Jesus. Venha nos purificar, lavamos, Senhor, nossas vestes no sangue do Cordeiro nesse momento, Senhor. Te pedimos, Pai, purifica-nos, santifica-nos, Senhor. Santifica-nos e purifica-nos na tua palavra, na verdade, no teu sangue, Senhor. No sacrifício vivo que o Senhor fez, Pai, a favor de nós. Deus, precisamos de perdão. Precisamos de perdão, confessamos nossos pecados. Você que está em casa aí, que sabe que errou, que vacilou, peça perdão a Deus. Bota diante, você sabe o que é. Põe diante do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Irmão, bota diante de Deus, só um momentinho. Bota diante de Deus aquilo que tem te travado. Aquilo que você não consegue mudar. Aquilo que você tem tentado lutar contra. E vira e mexe se pega nesse erro, nesse vacilo. Seja ele qual for. Bota diante de Deus de verdade. Não vamos fazer assim, só uma oração para começar o culto. Mais uma oração que começa o culto. Não. Nós estamos invocando o nome do Senhor. E quando a gente clama a Deus, Deus ouve nossas orações. A gente vai até ver isso na palavra. Deus ouve nossa oração. Então é muito sério. Confessa mesmo diante de Deus. Se tem algo, se não tem, tudo bem. Mas se você tem algo mesmo que você sabe que te trava, bota diante de Deus com verdade. Bota verdade nisso. Bota fé nisso. Bota fé, crê que Deus está ouvindo. Porque de fato Ele está ouvindo, isso é uma verdade. Então por isso que eu interrompi, porque eu estou sentindo isso, que a gente deve orar com propósito, com verdade. Nós estamos falando com Deus. Vamos botar diante de Deus mesmo a nossa necessidade, aquilo que atrapalha que Deus flua mais na gente. Vamos deixar isso diante do Senhor e vamos pedir a ajuda do Espírito Santo para a gente poder caminhar, o Senhor nos perdoar, porque o que faz separação do homem de Deus é o pecado. Está escrito na palavra. O pecado faz separação entre o homem e Deus. E a gente já sabe disso. Então, se há pecado em nossas vidas, nós devemos confessar e deixar. Bota diante de Deus com verdade mesmo. Amém? E se você tem alguma necessidade, não sei como é que eu vou orar. Eu vou orar pedindo perdão porque eu estou sentindo, mas pode ser que ao longo da oração a gente vá para outras coisas. Então você bota diante de Deus. Com verdade, com fé mesmo, com força. Que Deus está te ouvindo. E que Ele pode te responder agora. Ou amanhã, ou daqui a pouco, ou mês que vem. O fato é que Ele está te ouvindo. E a resposta não vai tardar, vai vir no tempo certo. E o tempo pode ser hoje e agora. Agora, sem fé, é impossível agradar a Deus. E aqueles que buscam a Deus, é necessário buscar com fé. Amém? Então vamos orar de verdade mesmo. Vamos botar tudo diante de Deus. É mais uma transmissão. É mais uma gravação. É mais uma oração. Não. É a oração que pode mudar a tua vida. É orar. Nós estamos falando com Deus, o Senhor de tudo. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Se eu sentir vontade de parar para dar essa explicação, o seu Espírito, o Senhor sabe o porquê. E eu creio que o Senhor está na direção de tudo, Senhor. Tanto de mim, Senhor, que estou aqui falando, como de quem está em casa, Senhor. Ou em qualquer lugar ouvindo essa mensagem. O Senhor está na direção da minha vida e na vida de cada um que está ouvindo. Então nós entendemos que é o teu Espírito que está dando essa direção. E nós clamamos a Ti, Senhor, em nome de Jesus, crendo, Senhor, que
Tu existe, Pai. E crendo que o Senhor está ouvindo a nossa oração. E crendo nisso, Pai, nós te pedimos perdão, Senhor. Pai, de todo o pecado que nós temos cometido contra o Teu Espírito, de tudo aquilo que tem entristecido o Seu Espírito Santo, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos em espírito e em verdade, perdoa-nos, Senhor, nossos pecados. Lava-nos, Senhor, com Teu sangue. Em nome do Senhor Jesus, tenha misericórdia de nós. Como aquele homem clamou, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Senhor, nós erguemos nossa voz e o nosso espírito nessa hora, Senhor, e te pedimos, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Tenha compaixão de nossas vidas, Senhor, que estamos orando aqui agora, juntos, unidos em Teu nome, Senhor. Nós clamamos pelo sangue do Cordeiro. Tenha misericórdia de nós, porque temos pecados contra Ti, Senhor. Porque temos, Senhor, feito coisas, Senhor, indevidas, Pai. Porque temos, Pai, nos sujado com tão pouca coisa, Senhor. Porque temos nos distraído, Senhor, quando éramos, Senhor, para estar perto de Ti, Te buscando. Como aquela passagem que o Senhor ilustra de Marta e Maria, Senhor. Deus, às vezes estamos como Marta, Pai, distraído com coisas, Pai. E deixamos o melhor que é estar perto de Ti. Pai, quantas vezes nós estamos orando com os lábios, mas a mente está em outro lugar. Está em outra coisa. Quantas vezes começamos a orar e de repente nos pegamos falando sozinhos, Senhor. Tanta distração. Ou como eu falei, quantas vezes estamos orando, às vezes na intercessão, às vezes em casa sozinho, não importa. Mas nós estamos orando com os lábios, mas nossa mente, Pai, está pensando em outra coisa. Nossa mente está vazia. Nosso coração está vazio, Senhor. E não há verdade em nossas palavras. Deus. Oh, Espírito Santo, nos perdoa, Senhor, porque desprezamos a Sua presença. Quantas vezes, Senhor, o Senhor quer falar com a gente despreza. Deus, em nome de Jesus, esse momento, Pai, é crucial, Pai, porque estamos diante de um Deus verdadeiro. Não estamos diante, Pai, de uma madeira, ou de um gesso, ou de um altar vazio, ou de figuras, ou de imagens. Nós estamos diante de um Deus que é dono dos céus e da terra, e nada escapa do Seu domínio, nem mesmo o universo, na sua imensidão, escapa, Senhor, da Sua presença, escapa do Seu olhar, nem mesmo, Senhor, um micro-organismo, Pai, escapa do Seu olhar, escapa da Sua visão, do Seu agir. Nada escapa de Ti, Senhor. Nada escapa de Ti, Pai. E quantas vezes nós desprezamos essa presença, esse Deus tão maravilhoso. Deus nos perdoa, Pai. Perdoa todo o pecado de idolatria, todo o pecado, Senhor, que temos cometido, Pai, no nosso corpo. Ou fora do corpo, ou com palavras. Senhor, nos perdoa. Tem misericórdia de nós. Lembra do Seu sacrifício por nós. E perdoe nossos pecados, toda iniquidade que temos cometido. Limpa a nossa casa nesse momento, Senhor. Visita a nossa casa, Senhor. Visita o nosso quarto. Visita, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, nossa sala. Visita, Pai, a varanda. Visita o banheiro. Visita, Senhor, o quintal. Visita cada cômodo, cada departamento do nosso lar. Visita nossos filhos. Visita, Senhor, visita. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, vem, habita em nós, habita no nosso lar. Que haja paz no nosso lar, tira a perturbação de dentro de casa, Senhor. A discussão, a briga, o ódio, o desentendimento, Senhor, a mágoa. Deus, nos perdoa porque nós causamos isso. Em nome de Jesus, Senhor. Nós temos causado perturbação em nosso lar. Em nome de Jesus, nos perdoa. Nos perdoa em nome de Jesus, Pai. Porque a Sua palavra diz, o Senhor falou com Abrão, Senhor. Se existisse ainda, Senhor, algum justo naquela cidade, o Senhor salvaria a cidade, Senhor. Então, Pai, que haja justo, que possamos ser justos, Pai.
em nosso lar. Que cada um de nós, Senhor, que cada um de nós, que nós possamos, Pai, ser um justo em nosso lar, Senhor. Para que a gente não perca nossa família. Para que a gente não perca, Pai, nossa casa, nosso lar, Senhor. Para que nossos filhos não se percam. Para que o nosso casamento não se perca, Senhor. Para a gente não perder, Senhor, nossa família, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos ser justos, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. E só o seu sangue, só a sua graça e misericórdia nos justifica, Senhor. Só o Senhor pode nos tornar justos. O que nós pedimos perdão, Senhor, é de tudo aquilo que nós temos atrapalhado esse processo em nossas vidas. Nós temos atrapalhado esse processo de justificação em nossas vidas, Senhor. Porque a sua parte o Senhor já fez e o Senhor sempre faz. O Senhor já morreu, o Senhor já deixou a sua palavra, o Senhor já tem falado com a gente. A sua parte o Senhor tem sempre feito, mas nós não temos feito a nossa. Nós temos amado mais as trevas do que a luz, Senhor. Por isso nós confessamos nossos pecados, Senhor. Às vezes, Senhor, não é nem um pecado muito berrante, às vezes, Senhor, é simplesmente uma distração como Marta. Às vezes, Pai, é simplesmente uma distração como Marta, Senhor. E nós desprezamos aquele momento de estar com o Senhor. E nós desprezamos esse momento agora, de estar diante de Ti, ou ajoelhado, ou sentado, seja como for, mas o nosso coração é inclinado a Te ouvir. Em nome de Jesus, quanto de nós, Pai, quando começa o culto, Pai, a gente vê o tempo que vai durar a gravação. A gente já fica doido para acabar logo, e assim desprezamos a Sua presença. Quantos de nós, Senhor, às vezes sente aquela vontade de orar, mas o filme está tão bom que a gente não tem coragem de desligar a televisão para ir Te buscar, Senhor. Quando tinha igreja, Pai, quantos de nós, Pai, nos distraímos com outras coisas e deixamos de Te buscar? Quando a igreja estava aberta, Senhor. Ó Deus, nós confessamos nossos pecados. Perdoe todo o desprezo que nós demos ao Teu Espírito, Senhor. Se nós como homem, Pai, se a gente fala da bom dia, boa tarde para alguém, e alguém olha para nossa cara, escuta, olha pra gente, não fala nada, assim, a gente se sente, no mínimo, constrangido. Eu imagino o Seu Espírito, Pai, que tem um amor por nós inexplicável, Senhor. Eu imagino o Senhor que nos ama, um amor que eu não entendo, um amor que excede todo entendimento. Como o Senhor não se sente. E por isso, Pai, o Espírito vai apagando dentro de nós. Não porque o Senhor quer, não porque o Senhor não nos quer mais, mas porque nós estamos desprezando a Sua presença. Pai, nós como igreja estamos desprezando a Sua presença. O temor tem acabado. Meu Deus, nos perdoe em nome de Jesus, confessando nossos pecados, nossas iniquidades a Ti nesse momento. Perdoe nossas vidas, Senhor. Perdoe, Pai, perdoe em nome de Jesus. Pai. Glórias e glórias a Ti, Senhor. Que a aliança essa noite seja renovada, Senhor. Deus, renova nossa aliança essa noite. Renova nossa aliança essa noite, que possamos voltar a andar contigo, Senhor. Abaixar, andar abatura e cantar abatura, manatura, manatarabachou. Tarabantaratoko, torabandarabandarabatura e andarabassarabaxi. Tarabatarabachura, andarabaharabaxi. Possamos andar contigo, Senhor. Voltar a andar com o Teu Espírito, com a Tua presença, Pai. No nosso lar, na rua, no trabalho, onde a gente tinha força, Senhor. Que possamos estar na Tua presença e andar contigo em espírito e em verdade. Porque o Senhor está nos caçando, Senhor. Os Seus olhos estão sobre a terra procurando os verdadeiros adoradores. Aqueles que Te adoram em espírito e em verdade. E nessa noite, Pai, nós estamos Te buscando em espírito e em verdade. Estamos confessando nossas mazelas, Senhor. Oh, Senhor. Louvado seja o Seu nome. Glórias a Ti, Senhor. Transforma a mente dos filhos, Senhor. Transforma a mente dos pais.
Transforma-nos, Senhor. Transforma-nos em nova criatura. Em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Nós te amamos, Pai. Nós te amamos, Senhor. Fala com a gente, Senhor. Nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Nós te amamos, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmão? Irmão, Deus é muito bom. Deus é Pai. Deus nos ama. Ele já mostrou isso. Imagina morrer numa cruz, estando certo. Não foi fácil, foi difícil. Foi muito difícil. Não foi moleza. Sofrer perseguição não foi moleza. Sair de um trono de glória. Sair de um trono de glória e ser feito como, ficar como um homem comum como nós, que perece. Como nós que perecemos, melhor falando. Para Deus é quase uma humilhação se tornar homem. Mas Ele veio e habitou em nós. No meio, melhor. Ele veio e habitou no meio de nós, entre nós. Como homem. E hoje, um homem está no céu. Um homem está no céu. Jesus, Ele subiu como homem. Amém, irmão? E como homem, Ele venceu. E se Ele venceu como homem, Ele deixou pra gente um escrito assim: vocês também podem vencer. Se eu como homem venci, vocês também como homem podem vencer. Porque nós poderíamos falar muito bem: ah, mas Ele é Deus. Ele é Deus, mas habitou em carne. Teve os mesmos desejos que nós temos. Teve as mesmas dificuldades que nós temos. A Bíblia diz que Ele carregou sobre si toda a nossa enfermidade. Aí você fala: ah, mas não vi Jesus nem gripado? Na cruz veio tudo sobre Ele. Naquele momento na cruz, todas as dores estavam sobre Ele. Imagina um homem que pega a sentença de morte. Aqui no Brasil não tem, mas lá fora. Ou aquela injeção letal, ou cadeira elétrica, não importa, seja o que for. O cara sabe que vai ser condenado. Ou com um traficante pega e leva já para matar, o cara sabe que vai morrer. Jesus levou sobre si. Ele sentiu isso. Tudo isso Ele sentiu como homem. Todas nossas ansiedades, nossos medos, nossas incertezas, tudo veio sobre Ele. Tudo veio sobre Ele. Até se sentir sozinho, Ele se sentiu. Na cruz. Quando Ele fala: Pai, por que me abandonaste? Irmão, a dor ali estava muito tensa. Estava muito intensa ali. Mas Ele fez isso por amor de nós. Porque Ele nos ama. Pode sua mãe te deixar, posso eu, pode minha mãe me deixar, meu pai, nossos pais, as pessoas que você mais ama, seu marido, sua mulher, seu pai, sua mãe, não importa. A pessoa que você mais ama pode te deixar, te decepcionar, mas Deus, Ele nunca vai fazer isso. Ele nunca vai fazer isso. Ele está sempre com a gente. E por incrível que pareça, muitas das vezes é que a gente menos dá valor, menos valoriza. A gente sente preguiça para orar, ou seja, vamos mudar a palavra orar. Mas a gente sente preguiça para falar com Ele. Imagina, irmãos, sente preguiça para conversar com alguém que a gente ama. A gente não escuta Ele porque a gente não lê a palavra. Não fala assim: ah, tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. No mínimo, é você vendo como Ele age. É você aprendendo mais dele, se informando sobre ele. Irmão, se para um sinal... Vou falar uma coisa aqui. Se você está lendo a Bíblia, não está lendo a Bíblia, e nem sente falta de ler a Bíblia, e nem entra dentro de você assim: poxa, já estou um tempo sem ler a Bíblia. Se você não tem orado e não sente falta de orar, não sente saudade de orar, ou nem pensa assim: poxa, eu quase não tenho orado, quase não tenho falado com Deus. Irmão, o sinal já está vermelho. Você já está desviado. Você só não sabe.
Você está no automático, deixando de fazer algumas coisas pelo automático. Mas já está afastado. Se você não ora, não lê Bíblia, não sente falta de ler, não lê Bíblia, não sente falta de ler Bíblia. E vai levando, já está um tempão. Se você não ora, nem sente falta de orar, e já está assim um tempão. Se você não quer assistir culto, a única coisa que te difere de uma pessoa que não conhece a Deus é exatamente isso, é o conhecimento, que você já conheceu. Porque quando a gente está no Espírito, quem nos guia é o Espírito. A palavra até fala sobre... Eu estou até falando coisa que não tem nada a ver, mas é o que eu estou sentindo de falar. Deus sabe por quê. Por que eu estou falando que você já está desviado? Porque Jesus é o caminho é esse aqui. E esse caminho aqui é exatamente isso. É leitura de palavra e oração. Esse é o caminho. Porque através da leitura da palavra, você vai se desviando do mal, você vai se fortalecendo. Você vai vendo o que é certo e o que é errado, você vai tendo discernimento, vai tendo conhecimento. Deus fala com você através da palavra. A oração é você expor para o que está sentindo, é um amigo, é uma amizade, é um relacionamento de pai, de filho. Se você não faz nada disso, que está no caminho, para fazer outras coisas, e nem quer voltar para esse caminho, nem sente falta de nada disso, de ler Bíblia, irmão, já desviou, entendeu? Já está em outro caminho. O caminho é aqui, está em outro caminho. Só que a gente não percebe. Quantas pessoas eu evangelizei, falavam para mim, não, já sei tudo. Isso aí eu sei. Mas estava em outros lugares fazendo outras coisas. E igreja não ia anos. Irmão, o caminho está apertado. Não sei se para você. Se estiver largo para você, vigia. Mas o caminho é apertado. Jesus falou isso. Não sou eu que sou o crentarrão. Jesus que falou que o caminho era apertado. Ou o caminho era estreito, para mim dá o mesmo. Ou seja, eu entendo o que ele quer dizer com isso. Ele quer dizer que vai ser difícil. E ele falou que no mundo teríamos aflição. Mas a gente tem que ter o que sempre? Bom ânimo. Porque ele venceu o mundo. O que nós temos que permanecer dentro da gente é o bom ânimo. O bom ânimo para passar pelas dificuldades. As dificuldades da vida, seja desemprego, seja necessidade financeira, às vezes está precisando de cesta básica. Tenha bom ânimo. Ou seja, tenha Deus na sua vida, porque quem te dá esse bom ânimo é o Espírito Santo. É a presença de Deus, que no meio de um caos, você fala assim, não, eu sei que Deus está no controle, porque não sobrevém provação maior do que eu não posso suportar, então Deus está no controle. Você pode até se abater um pouquinho, ficar um pouquinho triste, mas não, Deus está comigo. Você vai se levando e se renova. E continua seguindo. Ou seja, você tem bom ânimo. Porque você tem fé. Você crê que Deus vai mudar, você crê que Deus está na situação. Sem fé, como é que vai ter bom ânimo? Se você não acredita que aquela situação vai mudar? Então, para ter bom ânimo, tem que ter fé. Para ter fé, tem que ler Bíblia. Tem que ouvir palavra. Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra. Então entenda que é um caminho. Entende isso que é um caminho? Nós temos que ter essas coisas. Se eu não soubesse, se não tivesse nada disso escrito na Bíblia, como é que eu teria direção? Olha como que eu tenho que ler a Bíblia. Olha como que nós temos que ler a Bíblia. Amém, irmão? Os tempos têm sido difíceis, mas tenham bom ânimo. Não percam a fé. Não percam a comunhão. Volta para o Senhor. Vamos voltar para o Senhor. Melhor dizendo, que também na minha vida tem coisas que eu tenho que largar. Também na minha vida eu tenho que buscar mais. Eu tenho que ler mais. Eu também preciso. Nós precisamos disso. Leva isso a sério. Bota isso em prática. Grava isso no teu coração. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos buscar o Senhor. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? Sem o Espírito Santo, irmão, como é que a gente vai ter discernimento espiritual? Para discernir o que é carnal, o que é espiritual. Para discernir as coisas. Precisamos do Espírito Santo. Amém?
Vamos para a palavra de hoje que está em Atos, capítulo 10, versículo 34. Eu vou fazer o seguinte hoje. Hoje eu acho que eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou ler o texto. Eu vou ler. É grande, mas eu vou ler porque há todo um contexto. Porque a palavra diz assim, e hoje diz assim. Então Pedro abriu a sua boca e disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Ponto. Só que fica muito vago. Há todo um contexto antes disso para Pedro chegar aqui. Então isso eu quero ler com vocês. Se o senhor quiser que eu discurse alguma coisa, eu vou discursar. Ou seja, se quiser que eu esmiuce alguma coisa, eu vou esmiuçar. Eu creio que eu vou falar alguma coisa. Mas a palavra por si vocês vão entender. Inclusive, muitas vezes, no Velho Testamento, não vou ficar abrindo muito, senão vai ser demorado, eu já vou ler bastante aqui. Eles discursavam a palavra, eles só liam a palavra da lei. Eles pegavam, abriam a Torá, ou abriam a palavra, o pergaminho, liam, acabou. Porque a palavra mesmo ia gerando, cada um ia tomando, o Espírito mesmo já ia conversando cada um dentro da particularidade de cada um. Às vezes para mim é uma coisa, às vezes para minha esposa é outra, às vezes para Daniel que está aqui comigo hoje é outra. E o próprio Espírito está trabalhando, as pessoas iam gravando, pois. Quando Jesus abriu no templo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas quebrantadas. Ele leu aquela passagem que está em Isaías, que ele falou, hoje isso se cumpre sobre mim. Parou, acabou. Ele só leu a palavra. Ele não pregou. Ele leu a palavra, porque a palavra é viva. Ela se encarrega de fazer todo o resto. Às vezes a necessidade de discursar, como já houve, como Jesus fez várias vezes, o Sermão da Montanha, ele estava pregando. Mas a palavra também por si mesma é o bastante. E quando a pessoa não entende, o Espírito encarrega de ensinar ela de qualquer maneira. De uma maneira ou de outra ela vai entender. Você vê que que o diácono, se eu não lembro, não sei se foi Estevão ou Tiago, não me lembro bem qual. Agora não fugiu a memória, não vou buscar para não demorar. Você viu que aquele cara tinha uma condições boa e estava lendo uma parte da Bíblia. E não estava entendendo nada, ele estava numa caravana e não estava entendendo nada do que estava lendo. Deus transladou. Acho que foi Estevão. Estevão até lá, se não me engano ele estava no deserto, até lá, para Estevão explicar ele o que ele estava lendo, que ele não estava tendo entendimento. Aí Estevão foi lá, pegou e começou a falar e ele entendeu o que estava escrito. Às vezes é necessidade então da gente pregar. Mas às vezes também a palavra por si só se fala. Deus tem a maneira dele de agir e de falar. O jeito que ele vai usar, não sei, mas que ele fale. Amém? Por isso que às vezes a gente prega, eu mesmo muitas vezes falo isso, Glauber no último culto que ele fez, ele falou, gente, lê isso depois. Porque o Espírito, ali o que ele falou que você pegou, que Deus tinha que usar ele para falar, ele falou, você pegou. Mas se você pegar a palavra depois sozinho e ler e começar lendo, você vai ver que vem mais coisas. Não é porque, Glauber foi fraco, não percebeu isso aqui. Não é, irmão. É porque isso que você percebeu ali é para você. Não era para ele falar. Era para você depois cavar mais. Que tinha mais pérola. Quer ver uma coisa? Se falar assim, no banco tem dinheiro para você. Aí tem 10 mil reais para você lá. Só que você sabe que se for no 24 horas você não consegue pegar 10 mil de uma vez. Você vai pegar, acho que se não me engano o limite é 500 ou 1000, não sei. Você vai pegar um tanto hoje, se for no 24 horas. Não tô falando boca de caixa não. Você vai pegar um bocado hoje, depois você vai, pega um bocado amanhã, até pegar tudo, não é? A palavra às vezes, muitas vezes é assim, irmão. O pregador fala, você pega tudo aquilo que o pregador tinha que falar. Mas Deus tem mais coisa aqui para você. Depois você vai lá, a palavra falou com você, vai lá e esmiuça mais. Que Deus tem mais dinheiro para você ali, tem mais bênção para você ali. E quanto mais você cava, mais tem. Porque Jesus é uma fonte inesgotável. Não para de brotar água.
Quanto mais a gente vai, quanto mais a gente conhece, mais tem coisa para conhecer. Quanto mais a gente é abençoado, mais bênção tem pra gente. Isso não para, irmão. A situação está difícil, o caminho está apertado, mas tenha bom ânimo. Deus tem bênção para nossa vida. Deus tem bênção para a tua vida. Deus tem virada para a tua vida. Deus vira a tua vida. Deus te transforma. Deus me transforma, Deus te transforma. Deus vira tudo. Parece impossível? É assim que Deus gosta. O possível é fácil. O que é possível é fácil. O que é impossível, quando fala assim, ó, é impossível, Deus faz assim no céu, ó, agora é comigo. Entendeu? Ele faz assim, agora é comigo. É só me clamar, é só me chamar. Tô pronto. Porque agora, pra ele não tem impossível. Ele ri. Você fala assim, Senhor, não dá pra ser... Ele fala, como é que é? Não dá? É tudo comigo. Irmão, ele pode tudo. É esse Deus que a gente serve. Por isso, quando a gente orar, vamos orar de verdade. Por isso, quando eu começar a ler a palavra aqui, escuta de verdade mesmo, inclina o teu ouvido. Porque tem bênção. Quando tiver um homem de Deus falando, uma mulher de Deus falando, inclina o teu ouvido. Quando você estiver lendo a Bíblia, inclina o teu ouvido. Preste atenção no que você está lendo. Eu não entendo nada. Vai entender. De uma maneira ou de outra, Deus não é Deus de confusão. De uma maneira ou de outra, você vai entender. Leu hoje, não entendeu? Uma hora você vai entender. Que Deus vai ver o que você está buscando. Amém? Vamos para a palavra. Como disse, eu vou ler desde o versículo 1. Eu vou ler e vou falar algumas coisas por causa do tempo. E havia em Cesareia um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamado Corte Italiana. Um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo, e sempre orava a Deus. Este viu claramente numa visão, quase à hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse, o que é isto, Senhor? E ele disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja casa está junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. E tendo partido o anjo que falava a Cornélio, chamou 2 dos seus servos e a um soldado religioso dos que estavam continuamente ao seu serviço. E tendo-lhes declarado todas essas coisas, ele os enviou a Jope. No dia seguinte, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase à hora sexta. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto lhe preparavam, ele caiu em um êxtase. E viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol, amarrado pelos 4 cantos, sendo abaixado sobre a terra, no qual havia todo tipo de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é imunda, que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente pela segunda vez, não chames comum o que Deus purificou. E isto aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Simão, parados à porta. E chamando perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado ali. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe, eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta-te e desce e vai com eles, não duvidando,
porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhes foram enviados por Cornélio, disse: Eis que sou eu a quem procurais. Qual é a razão por que vieste? E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e de boa fama entre todas as nações dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então chamou-os para dentro, os recebeu em casa. No dia seguinte, Pedro foi com ele e certo irmão de Jope o acompanharam. E no dia seguinte eles entraram em Cesareia. E Cornélio os esperava, tendo já chamado os seus parentes e amigos mais próximos. E, enquanto Pedro entrava, Cornélio, encontrando-o, caiu aos seus pés, o adorando. Mas Pedro, levantando-o, disse: Levanta-te, eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou a muitos que haviam reunido. E ele disse-lhes: Vós sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou aproximar de alguém de outra nação. Mas Deus me mostrou a não chamar nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim a vós sem contradizer. Por isso eu pergunto: qual é a intenção de teres me chamado? E disse Cornélio: Há 4 dias eu estava jejuando até esta hora. E à hora 9 eu orava em minha casa. E eis que um homem em vestes brilhantes se apresentou diante de mim. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante dos olhos de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão, curtidor, junto do mar, o qual vindo falará contigo. E imediatamente mandei chamar-te, e tu fizeste bem em vir. Agora, pois, nós estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir todas as coisas que te foram ordenadas por Deus. Então Pedro abriu a sua boca e disse: Na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Viu que o contexto é rico? Por isso que eu fiz questão de ler isso tudo. Parece ser cansativo, mas não é cansativo não. E de repente eu li isso tudo aqui junto, porque de repente vocês poderiam esquecer. Mas eu creio que depois do que Deus falou com a gente desde o início do culto, não vai esquecer mais não. Eu creio que a gente vai ficar mais esperto nisso. Amém? Então você vê que é rico, que tem muita coisa boa pra gente. Muita coisa boa. Eu vou chegar até aqui, quando Pedro fala que em verdade, no 34. Então Pedro abriu a sua boca e disse: Na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Por que Pedro falou isso? Que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro era um cara, um homem muito de Deus. Muito de Deus. Mas Pedro tinha uma coisa que, no meu entendimento, eu entendo que isso fazia bem para ele. Pedro era autêntico. Pedro sabia, não sabia, não sabia. E a ficha de Pedro demorava a cair. Eu me lembro que, quando eu estava olhando isso aqui, eu me lembrei. Eu falei: é engraçado. Você vê que quando Deus deu a visão para Pedro, o lençol subia e descia. Quer ver quantas vezes? Só para vocês verem na palavra. Tá. Acabei de ler, irmão. Memória, velho. Tá aqui no 16. No capítulo 10, versículo 16. E isto aconteceu por 3 vezes. A visão que Pedro teve aconteceu 3 vezes. E o vaso foi recolhido novamente ao céu. Por 3 vezes, Pedro teve aquela visão. Mas por quê? Diz aqui, ora, no 17, ora, estando Pedro duvidando em si mesmo,
em si mesmo sobre o que significaria a visão que ele tinha visto. Quer dizer, ele ficou pensando naquela visão. Ele ficou com dúvidas dentro dele. Porque você vê como a visão, quando ele teve a visão, ele falou, não, isso aqui eu vou ler para vocês entenderem. No 16, mas Pedro, capítulo 10, versículo 16 de Atos. Mas Pedro disse, de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa imunda, que é comum, coisa alguma que é comum ou imunda. Perdoa, irmão, tenha paciência comigo, mas eu vou ler o 15 e vou ler o 16. Tenha paciência. Ler a Bíblia é muito bom, é assim mesmo. No 13, porque tá escrito, vou ler o do 12. No qual havia todo tipo de animais, ou seja, a visão, aquele lençol que estava com os animais. Quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes, aves do céu. O que a Bíblia condenava como imundo. A própria Bíblia condena no Velho Testamento. Esse tipo de animais não devem comer. Vamos lá. 12. E veio a ele uma voz. Levanta-te, Pedro. Mata e come. Aí muda, irmão. Porque Jesus não é o sangue da nova aliança. Jesus veio para purificar a gente do nosso pecado. Veio para resgatar o homem a Deus. A comunhão, a vida eterna. Jesus é o sangue da nova aliança. Ah, então a aliança, que os 10 mandamentos, nada disso tem valor? Não falei isso. Que o Velho Testamento não tenha valor. Mas Jesus é o sangue de uma nova aliança com a gente. Eis que tudo se fez novo. O véu do templo ele foi rasgado. Então, e aqui na frente agora a gente vai entender. Vamos ler no 16. Mas Pedro disse, de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é imunda, que é comum ou imunda. E a voz lhe falou novamente, pela segunda vez, não chames comum o que Deus purificou. Entendeu? Era pecado. Carne de porco era pecado. Mas se Deus purificou, já não é mais, irmão. Porque o Deus falou para você assim, ó, hoje você não pode ter carro, mas amanhã eu posso te dar um carro. Mas hoje eu não vou te dar. Entendeu? Então aqui, Deus já purificou. Se Deus purificou, acabou, irmão. E você vê que Deus, isso que eu quero chamar a atenção, como é que às vezes a gente também se pega nisso, que Pedro sabia que era Deus falando com ele. Como é que ele ficou ainda muito pensativo? Você vê que aqui no 16 ele fala, mas Pedro disse, de forma alguma, Senhor. Esse Senhor aqui está em letra maiúscula. Ele está falando com Deus. Porque eu nunca comi coisa alguma que é comum ou imundo. Ele está falando para Deus, Deus, não vou comer isso, porque isso é imundo. Aí Deus fala, ó. E agora ele falou novamente pela segunda vez, não chames comum o que Deus purificou. Aí mudou, aí a conversa mudou. Mas você vê que logo no 16 ele fala, isso aconteceu por 3 vezes. Irmão, aí você vê. Só uma coisa, abre lá em Marcos. Acho que é Marcos, peraí, deixa eu ver se é Marcos. Não poderia cortar, mas não vou cortar não, que eu vou achar rapidinho. Tá no final. Porque às vezes a gente corta a gravação para depois... Mas como eu não vou me alongar, isso vai ser bem rápido mesmo. É bom que você desfolha comigo aí, cara, vai desfolhando também aí. Perdão, não é Marcos não, é João. É João. O último capítulo do livro de João. Pra ir adiantando já. Se vocês quiserem em casa, vocês podem dar pausa e pegar depois, tá bom? Diz assim, ó. Isso me lembra como Deus falou com Pedro 3 vezes. João, capítulo 21. Vou ler a partir do versículo 15. Assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que este?
uma vez. E ele respondeu, sim, senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. Ele disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. E disse novamente pela segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas? E disse-lhe, sim, senhor, tu sabes que eu gosto muito de ti. E ele disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. E disse pela terceira vez, Simão, filho de Jonas, gosta de mim? Pedro entristeceu-se por ele ter dito, na terceira vez, gosta de mim? E disse-lhe, Senhor, tu sabes todas as coisas. Jesus falou com ele 3 vezes. Na visão aqui na frente, Jesus fala com ele 3 vezes. O que Jesus falou quando estava indo ser crucificar Pedro? Ainda essa noite vai me negar quantas vezes? 3 vezes. Irmão, era difícil as coisas entrar na cabeça de Pedro, hein? Não quero falar de um significado, o que significa essas 3 vezes. Mas eu estou te falando como que Deus insiste para que a pessoa entenda aquilo ali, para fixar aquilo na cabeça. Para eu ter certeza. Aí você vê quando aí que eu estou falando. Aí você vê aqui no final, quando chega no... Onde a gente está? Atos, no versículo 34. Já estou em Atos novamente. Aí, mas em casa é fácil que você pode pausar e voltar, entendeu? Pedro fala assim, então, depois daquilo tudo que eu li que nós já entendemos, então, Pedro abriu sua boca e disse, na verdade eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Pô, agora que ele percebeu, depois da visão que Deus deu, tem que falar 3 vezes com ele. Olha onde a ficha dele vai cair de vez. Irmão, Jesus, se você perceber, Jesus já tinha feito isso já. Já não era para ele estar duvidando se Deus fazia acepção de pessoas ou não. Ele já tinha tido essa aula com Jesus. Essa escola dominical, ele já tinha participado. Agora sim, abre lá, acho que agora eu vou acertar, acho que é Marcos mesmo. Marcos. Também no final de Marcos. É isso mesmo. Marcos capítulo 16. Diz assim, ó, vou ler a partir do versículo 14, para a gente entender que Pedro estava nessa escola dominical, Pedro foi esse culto. Diz assim, versículo 14, Marcos capítulo 16, versículo 14. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. Aos 11, perdão, vou parar aqui. Aos 11 por quê? Porque o Judas, o que traiu, tinha morrido já, enforcado, se matou, morreu. Então ficou os 11, ou seja, Pedro não faz parte dos 11? Então Pedro estava aqui. Vou ler de novo. Versículo 14. Depois ele apareceu aos 11, estando eles assentados à mesa. E os repreendeu por sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que os tinham visto já ressuscitado. Ou seja, mas irmão, olha só. Se Pedro já lá na frente em Atos ainda está duvidando da visão que ele teve, do êxtase, sabendo o que era aquilo ali, querendo entender mais. Imagina aqui. E se acreditar nas mulheres que falaram, essas coisas. Aí no 15 diz assim, e ele disse-lhes, Jesus falando para os 11, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Aqui Deus não está falando que não faz acepção de pessoas. Aqui Deus não está falando para Pedro, ide por todo mundo, é toda raça, tribo, nação. E depois ele vai e fala assim, pregar o evangelho a toda criatura. Aí pronto. Toda criatura é toda criatura. É todo homem, mulher. Entendeu? Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, não precisa ser judeu para ser salvo não. É quem acreditar. É quem acreditar e for batizado, esse vai ser salvo. Vai ser enxertado na videira. Tá de boa, já tá, o nome vai pro livro da vida igualzinho o teu, Pedro. Você não acreditou e não foi batizado? Você tá salvo, Pedro. Agora, por que se outra pessoa acreditar e for batizado também não vai ser salvo? Não, eu tô pregando para todo mundo, Pedro. Pedro já tinha participado disso. E foi a última coisa que Deus falou com ele antes de subir. Jesus falou com ele antes de subir. E depois Jesus sobe. E ele viu Jesus subindo. Aí aqui, ele já esqueceu. E Pedro tinha uma coisa, irmão, era difícil, mas também quando caía também.
quando o próprio Paulo uma vez repreendeu ele. Porque ele estava fazendo acepção de pessoa por causa dos judeus. Algumas coisas ele estava segurando, na lei ainda. Aí Paulo falou, não, você está errado. E Paulo veio depois dele. Então, irmão, tem coisas, a gente tem que... Pedro era um homem de Deus, ungido de Deus. Quem sou eu para falar de Pedro? Eu estou pegando um exemplo que às vezes isso acontece nas nossas vidas. Se nós fomos como Pedro era, Pedro entrava também na cabeça dele e pronto. Pedro ia. Esses homens pregaram o evangelho e passaram por muitas situações. Depois você vê Pedro sofrendo cadeias, prisão, sendo perseguido. E foi até o fim ali com Jesus. Porque dentro dele aquilo ali agarrava dentro dele e ficava grudado dentro dele. Ele gostava de ser crente. Ele gostava, amava Deus. Você vê que quando Jesus pergunta a terceira vez, ele se entristece. Mas era Jesus mexendo com ele mesmo. Não, você tem que ter certeza que me ama. Porque a caminhada vai ser dura. Irmão, nós temos que ter essa certeza que a gente ama a Deus. Porque vai ter um momento na caminhada que vai ser muito difícil. Não digo só de pecado, de você ficar pensando, a gente vai passar dessa fase. Ficar pensando, ai, não aguento isso. Isso vai passar. É aquela perseguição no serviço. É aquela perseguição de você, por ser honesto, às vezes perder até um bom emprego. Pela sua honestidade, por você não querer negar Cristo. Não é só falar assim, não, eu tenho que fingir que eu sou crente. Não é disso que eu estou falando. O nosso país hoje não segue não tem esse tipo de perseguição. Mas tem aquela outra perseguição. Por exemplo, você, não é o nosso caso, mas vou dar um exemplo de um meio que é muito corrompido, que é a política. Vamos dizer que Deus te levante como um vereador, como um presidente, como um prefeito, não importa, deputado, não importa. Vamos dizer que supostamente Deus te levante como um desses. Você se manter honesto ali, irmão, é complicado, hein? É muito complicado. É muito complicado. E as pessoas inventarem coisas de você, levantarem investigação sobre a sua vida baseada em mentira. Você até ser preso por conta de mentira que inventaram de você e você permanecer na verdade ali. É difícil, irmão. Pedro passou por isso. Passou pior que isso. Eles foram chamados de agitadores. Homens de Deus, irmão. Por isso que eu falo que tenho até muito temor de falar desses homens. Porque eu tô muito longe. Tô caminhando. Tô indo pro alvo. Mas não vou me comparar com Pedro. Então, se com Pedro era assim, irmão, se Pedro tinha isso de bom, tem isso de bom também. Se é necessário Deus falar muitas vezes com você, mas que quando grudar, que grude fique, que você não desperdice isso. Guarde a palavra de Deus. Se Deus te deu uma revelação, se o Senhor falou com você, guarda aquilo e pratica. Eu já vou terminar que a hora voou. É como diz, então Pedro abriu a sua boca e disse, na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Irmão, eu tinha muita coisa para falar, eu queria falar de muita coisa aqui. Mas só que se prolongou. Mas, como Deus sabe todas as coisas, lê que tem muitas coisas aqui que é tremenda. Você pode tirar proveito aqui da vida do Cornélio, das atitudes de Cornélio. De Cornélio eu vou falar uma coisinha que eu vou falar de Cornélio só. O resto você lê e medita. Mas de Cornélio é uma coisa que me chamou a atenção. Outras coisas me chamaram a atenção. Eu vou falar um por causa do tempo. Quando Deus fala isso para Cornélio. Vou falar o versículo 2. Um homem religioso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muita esmola ao povo e sempre orava a Deus. O que Cornélio fazia de diferente para um anjo aparecer para ele, irmão? Você vai ver lá na frente que ele também estava jejuando. Quando ele estava orando, o anjo apareceu, ele também estava em jejum. Lá na frente, eu li isso com vocês, lá na frente vocês vão ver. Quando ele se explica para Pedro aqui, ó. No versículo 30. E disse-lhe Cornélio. É 30? É 30. E disse-lhe Cornélio, há 4 dias eu estava jejuando até esta hora. E a hora 9
eu orava em minha casa. Então, Cornélio era um homem que buscava Deus, irmão. Você vê, a gente tem tendência só para uma coisa. Ah, eu abençoo a igreja, dou meu dízimo, dou minha oferta, eu dou cesta básica. Amém, você vai cobrir uma parte. Mas se você não ora, não tem vida com Deus, irmão, até os ímpios faz isso. Já viu aquela criança esperança? Até quem não crê em Deus faz isso. Eles são abençoados por isso? São abençoados por isso. Se você der cesta básica, trazer dízimo, vai ser abençoado? Vai ser abençoado por isso. Mas isso não é o principal. É um quebra-cabeça. Uma vida com Deus é um quebra... Você tem que ter todas as pecinhas. Para você ter uma vida plena, você tem que ter essas pecinhas agarradas. Mas Cornélio também estava fazendo o quê? Vamos lá, de novo. No versículo... Vou voltar lá para o versículo 2 que eu estou. Um homem religioso e temente a Deus. Ou seja, ele era religioso. Qual é a verdadeira religião que a Bíblia nos ensina? A verdadeira religião é acolher os órfãos e as viúvas na sua necessidade e dentre outras coisas. Ou seja, obra. É você praticar aquilo que você acredita. Ele era um homem... não te interrompendo, na tradução da minha Bíblia está piedoso, homem piedoso. Daniel está falando que na tradução da Bíblia dele está um homem piedoso em vez de religioso. O que cai no que eu estou falando. Quer dizer, tem piedade da pessoa que está passando necessidade. Entendeu? Essa é a verdadeira religião. É você acolher os órfãos e a viúva na sua necessidade. Obra social, cesta básica, ajudar a pessoa que está precisando às vezes de um dinheiro emprestado. Religioso. E temente a Deus. Ou seja, ele tinha a obra, conforme eu te falei, que a obra social até o mundo faz, muitas pessoas no mundo faz, uns para aparecer, um para se promover, alguns para se promoverem, mas também tem crente que faz isso para se promover. Eu estou dando um exemplo do mundo. Uns fazem uma obra social para se promover, mas outros não, irmão. Outros fazem porque querem ver o bem da pessoa mesmo. Quer ver um país melhor. Tem pessoas que têm, embora seja do mundo, mas tem isso dentro dela. Quer ver pessoas bem. Tem pessoas que são assim. Mas não basta ser só assim, tem que ter isso aqui também, ó. E temente a Deus. No 2, um homem religioso e temente a Deus. Tinha temor a Deus. Com toda a sua casa, ao qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. Irmão, nós temos que ter vida de oração. Nós temos que temer a Deus. Quando eu falo temer a Deus, eu vou abrir aqui dois exemplos. Existe aquele temor que você tem para com Deus de ir para o inferno. Então você deixa de fazer algumas coisas com medo de ir para o inferno. E existe aquele temor, que também é temor, que você tem a Deus, de fazer coisa errada, mas de não ir para o inferno. Nem passa pela sua cabeça, mas de perder a presença dele. Vou falar de novo. O temor que você tem, você fala assim, isso aqui é errado, não vou fazer porque vou fazer aí, eu morro e vou para o inferno. Ah, vou deixar de fazer porque eu quero viver eternamente, não quero viver eternamente no fogo. É o temor a Deus, você teme a Deus. Ou vou deixar de fazer porque eu tenho temor a Deus, senão Deus vai me castigar. Deus vai jogar um raio na minha cabeça, vai me torturar, vai me esmagar, Deus vai me matar. Deus vai me botar uma doença. Existe esse temor que você tem a Deus. E existe aquele temor que você tem que você fala assim, não vou fazer, porque se eu fizer eu perco o espírito. Não vou fazer, porque se eu fizer, eu perco a comunhão com Deus. O pecado faz a separação de Deus e do homem. Então, poxa, se eu pecar, eu vou me separar do Espírito Santo, que eu mais amo, que eu quero na minha vida. Eu quero Deus na minha vida. E se eu começar a fazer coisa errada, eu sei que o Espírito Santo não vai conviver comigo. Irmão, o Espírito Santo não anda em má companhia. Não anda. O pecado faz separação. Eu te falei, é bíblico isso. O pecado faz separação do homem de Deus. Então se começar a pecar, o Espírito Santo não vai se separar. Não vai habitar mais, não habita. Entendeu? E existe esse temor. Qual desse temor você tem? É uma coisa pra gente pensar. Tô falando que temer a Deus, ter medo de ir pro inferno, isso é errado, não. Tem que temer a Deus mesmo.
Ele é poderoso mesmo. Ele faz o que ele quer mesmo. Mas também nós devemos temer a Deus para não perder ele. Para não andar sozinho. Para não perder a sua companhia, os seus conselhos, a sua presença. Amém? Aí no versículo... Pô, falei que ia falar uma coisa de Cornélio, como que isso tem muitos... Irmão, é muita coisa. Aí no versículo 3. Este viu claramente numa visão, quase a hora nona do dia, um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Irmão, um cara que nem tinha tanto entendimento de Deus, tanto é que foi necessário Pedro ir lá para explicar a ele, e eu tenho certeza que vocês vão ler isso e vão saber. Como é que Deus aparece, irmão? Por causa dessas coisas aqui, ó, ele temia, ele tinha obra, ele orava, ele buscava. Irmão, tem gente que tem 30 anos de igreja, não tem uma experiênciazinha com Deus. Irmão, Deus é espírito. E nós temos que adorar em espírito e em verdade. Ou você querendo ou não, tem que ser espiritual. Aí a pessoa fala, esse crente é carnal. Não tem crente carnal não, irmão. Esquece esse negócio de crente carnal. Não existe crente carnal. Existe não crente e crente. O crente, ele é espiritual. Porque Deus procura os verdadeiros adoradores. Os que adoram em espírito e em verdade. Os olhos do Senhor estão sobre os que adoram em espírito e em verdade. Ou seja, só em espírito, irmão. Para adorar a Deus, para andar com Deus, só em espírito. Porque a comunicação é com o nosso espírito. Então, o crente carnal não tem. Ele não é um crente carnal. Ele é desviado. Ele não é crente. Entendeu? Só existe um tipo de crente. É o cristão verdadeiro. O resto não é. Não tem crente falso, crente mais ou menos. Jesus falou que o morno, ele vomita. Ou seja, não fica com ele. Não existe isso. Com Jesus não tem isso. Morno. Ou tá ou não tá. Ou tudo ou nada. Jesus fala do morno, ele vomita. O fervoroso, ele está junto, colado. O frio está muito distante. Está longe. Não é que ele ama, ele ama a humanidade. Nós somos obra dele. Ele ama a todos. Agora, andar junto, viver junto, conversar, dialogar, ter visão, tem que estar com Deus. Tem que estar em espírito. Amém, irmão? Então diz que se dirigia um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E este, olhando para ele e atemorizado, disse: O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe: As tuas orações e as suas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Irmão, desculpa. Olha isso. Ele viu um anjo. Ele teve uma coisa... Esquece esse negócio de querer ser crente e vir para a igreja. Eu vou para a igreja, quarta-feira, domingo, boto minha Bíblia embaixo do braço, vou para a igreja, o pastor vai lá, fala, escuto, oro, adoro, até choro. A palavra até fala comigo. Aí depois eu vou embora. No caminho já esqueceu tudo. Já é uma pessoa normal. Esqueceu tudo, não medita naquilo, não pensa, não leva, vai para casa. Virou um falso religioso, irmão. Domingo é dia de culto? Então eu vou. É dia de culto, aí vem para a igreja, acabou o culto, vai embora também. Não pratica o que aprende. Ou melhor, não vou nem falar em praticar, que tem muita gente até que tenta. Mas vou falar, irmão, não tem sede de Deus. Não tem sede de conhecer a Deus, de ter experiência com Deus. Não só por uma curiosidade, mas por querer ver quem você ama. Se eu não me engano, eu já falei aqui de Moisés. Moisés é um homem para mim que é um exemplo de sede de Deus. Ele começa conhecendo Deus na sarça ardente e ele não para de querer conhecer Deus não, até o dia da morte. Tanto é verdade, como eu já falei, Deus apareceu para ele na sarça, no monte,
Na tenda, ele entrava lá, estava fumaça. Ele via coluna de fogo de noite, ele via nuvem de dia. Deus falava em voz audível com ele. Não muito satisfeito, ele falou que queria ver a face de Deus. Ele não se satisfazia não, ele queria Deus mesmo. Ele pode não ter entrado na terra prometida, mas no céu ele entrou. No céu ele foi. E depois ele aparece lá na transfiguração do monte, falando com Jesus. Irmão, isso é tremendo. Ele era um homem que tinha sede de Deus. Nem toda a riqueza do Egito, nem tudo de bom que ele tinha, nada se comparava com a sede que ele tinha de Deus. Aquilo para ele virou nada, virou esterco, virou porcaria. Hoje em dia tem crente que se perde por causa de um celular moderno. Hoje em dia tem crente que se perde por causa de um emprego bom. Hoje em dia tem crente que se perde por causa de uma pessoa que gosta. Irmão, vamos parar com isso, vamos seguir Deus de verdade. Vamos ter sede desse Deus. Cornélio é um homem que já vinha jejuando, que já vinha vinha fazendo tudo certinho. Mas ele seguiu adiante. Um anjo apareceu para ele. Eu vou pular essa parte, porque a hora já está muito estendida. Eu vou pular isso aqui e vou falar uma coisa para fechar. Mas eu te falo uma coisa. Leia o capítulo 10 todo e medita nisso. Porque tem muita coisa aqui. No finalzinho diz assim. No finalzinho do versículo. Vou ler o 4 todo. E este, olhando para ele e atemorizado, disse. Este é o Cornélio, a gente sabe. O que é isto, Senhor? E ele disse-lhe. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial diante de Deus. Irmão, olha como que é tremendo. Eu não pensei nada disso assim, começar orando, como que ia ser, não. Tá tudo acontecendo. Eu sabia que eu li algumas coisas, mas tá tudo graças a Deus. Olha o que ele falou aqui. As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para memorial de Deus. Uma pergunta eu vou fazer. O que tem subido da gente para memorial de Deus? O que nós temos feito aqui na terra que tem subido para Deus como memorial? Que tipo de obra nós temos praticado que tem subido para Deus como memorial? Que tipo de oração nós temos feito que tem sido memorial diante de Deus? Que atitude nós temos tido que tem tido memorial diante de Deus? Tudo diante de Deus tem um memorial, seja obras boas ou ruins. E o que tem subido de Deus, de nós, que eu tenho feito, que você tenha feito, que tem subido e que está subindo diante de Deus como memorial? É algo para a gente refletir e pensar, irmão. Amém? Isso é para pensar. E agora eu vou te falar outra coisa aqui. Conforme foi no início da oração. Que quando eu comecei a orar, eu senti vontade de parar mesmo. Não estava combinando isso aqui, não. Eu senti mesmo vontade. Para explicar que, diante de quem que nós estávamos falando. Existe um memorial, irmão, nas nossas orações. Senão a gente faz mais uma oração. O Cornélio estava jejuando, ele era sério com Deus. Mesmo sem conhecer direito. Não tinha Bíblia, não. O que é isso, Senhor? Tuas esmolas têm subido para memorial. O anjo veio falar para ele, Cornélio, cara, você tem enchido o céu. Tudo que você tem feito está tudo no memorial de Deus. Deus tem visto tudo, Deus está olhando tudo. Deus recolheu e está aceitando tudo. Só que agora Deus tem algo mais profundo com você. Deus quer que você vá mais adiante. Aí dá a ordem para chamar Pedro, para Pedro explicar. E você vê que Deus não mandou ele recolher ninguém não, irmão, chamar ninguém não. Mas o que ele fez? Pô, se aparecer um anjo para mim, que vai vir um homem de Deus aqui me explicar algumas coisas, meus vizinhos, vem. Meus amigos mais íntimos, vem. Porque vem coisa boa. Você tem falado de Jesus para alguém? Tem servido de luz para alguém? Ele não queria só para ele não, irmão. Isso é tremendo. Ele reuniu as pessoas que ele gostava, que estavam próximas dele ali, ele trouxe para ouvir também. E você vai ver mais na frente que todos foram batizados no Espírito Santo, antes de ser batizados nas águas. Olha que coisa tremenda, irmão.
Irmão, isso é muito tremendo. A hora está avançando muito. Mas tem muita coisa aqui. Tem coisa demais aqui. É muito boa essa palavra. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então por isso que no início da oração eu parei, que eu estava sentindo mesmo, de verdade. Eu não estou aqui querendo dar uma de super espiritual, não. Tô falando de verdade. Era mais uma oração, mais uma gravação. A gente vai orar, Senhor, me perdoa os pecados, em nome de Jesus, amém. Irmão, você acha que Deus está... Que oração é essa? Como é que isso está subindo com o memorial? Nós temos que botar fé no que a gente está falando. Amém? Porque Deus recebe a oração com fé. Ou seja, você acredita que Deus está aqui, você está falando com Deus que é vivo. Quer ver milagre, irmão? Quer ver o sobrenatural de Deus na sua vida? Ora com fé. Anda com Deus com fé. Decide andar com Deus mesmo. Ser fervoroso. Não estou te falando que vai ter problema não. Mas você vai ter bom ânimo para passar pelo problema. Em nome de Jesus. Porque se tem Deus, quem tem Deus tem tudo, tem solução. Tem visão, tem tudo. Amém, irmão? Vamos buscar o Senhor. Vamos orar. A hora já se passou bastante. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Te agradeço, Pai. Não só por mim, Senhor, não é nada disso. Mas te agradeço pela Tua palavra, Senhor. Porque eu sei que o Senhor falou. Eu sei que o Senhor falou pelo menos comigo, Senhor. Pelo menos comigo, Senhor. Eu creio que falou com muita gente, Senhor. Em nome de Jesus, queremos andar em verdade mesmo, Senhor. Queremos andar contigo, Pai. Na certeza, Pai, que Tu és o nosso Deus e o nosso Pai provedor. Que diante da bênção, Pai, como Cornélio era um homem abastado, um homem rico, um homem de autoridade, mesmo assim ele andava com o Senhor. Mas também na dificuldade, Senhor. Também tem exemplos na Bíblia, Pai, de homens que não eram ricos, como o próprio Pedro falou, não possuem nem prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Mas que também andaram com o Senhor em verdade. Pai, em nome de Jesus, Senhor, te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e queremos hoje também como esses homens, Senhor, queremos andar em verdade. Porque se o Senhor, Sua palavra nos ensina que o Senhor não faz acepção de pessoas, então nós também nos incluímos aqui. Se o Senhor enviou um anjo para Cornélio, para falar com Cornélio, o Senhor pode enviar para nós também, Senhor. Se o Senhor batizou aquele monte de gente, Senhor, no Espírito Santo, quem não for batizado no Espírito Santo pode ser batizado também hoje. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Se o Senhor falou e Pedro te ouviu, o Espírito Santo falou com Pedro, ele fala comigo também, fala com quem está ouvindo. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas. Se o Senhor curou tantas pessoas de doença, o Senhor também pode curar quem está enfermo agora, Senhor. Porque o Senhor não faz acepção de pessoas, nós cremos nessa palavra, Senhor. E queremos viver nessa palavra. Queremos crer e viver nessa palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Queremos andar contigo, Senhor, em espírito e em verdade, Senhor. Que essa noite seja um marco em nossas vidas, Senhor. Um divisor de água em nossas vidas. Um marco mesmo, Senhor. Para que nós possamos andar nessa terra aqui até a Tua volta, em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Amém. Amém.